a gente tem essas conexões aqui. Do lado de cá a gente tem um barramentozinho aqui, cada buraquinho, cada orifício desse aqui é uma conexão com a placa. A gente consegue ligar fios aqui, né? Então aqui quais são os principais? Eu tenho aqui uma fonte de 5 volts. Qualquer coisa que eu ligar aqui, isso aqui vai alimentar com 5 volts, né? Então se eu precisar de alguma alimentação de 5 volts, eu coloco aqui. Eu não preciso pôr uma pilha, igual a gente pôs naquele circuito anterior. Eu posso alimentar ele por aqui. Eu tenho aqui 3,3 volts, uma outra porta aqui com a tensão um pouco mais baixa. Eu tenho GND, que equivale ao negativo da pilha, tá? Aquele negativo, aquele fio preto. Então a gente tem o GND aqui. E eu tenho uma tensão de entrada aqui. Eu posso alimentar isso aqui com 5 volts, tá? Aqui eu tenho uma sequência de portas aqui que estão numeradas de A0 até A5, certo? Aqui embaixo, vocês estão vendo, eu estou passando o mouse aqui, ó, de A0 a A5. Aqui em cima eu tenho mais uma sequência de portas numeradas de 0 até 13. Tem um GND aqui, que é o mesmo que esse de baixo aqui, é uma conexão aqui, tá? Essas outras portas, essa AREF aqui e essa Reset IORF-EF, nós não vamos falar disso agora não, são portas um pouco mais específicas, tá? É um trabalho um pouco mais específico. Então nós não vamos falar dela agora não, vamos preocupar apenas com as portas de 0 a 13, o GND e os 5 volts e as portas de A0 a A5. Vamos entender o que é isso. Eu estou falando porta, vamos entender. Aqui a gente tem um processador. Esse processador, como a gente tinha falado lá atrás, ele precisa receber sinais de sensores, né? Então ele vai ler um sensor e para conseguir saber como que está o ambiente em torno dele. Então ele precisa ler esses sensores, ele vai tomar alguma decisão com aqueles dados, né? E vai precisar mandar um comando para alguma coisa, para acender um LED, uma luz, para girar um motor, para ligar um motor, para ligar um motor de passo, um servomotor, para ligar alguma coisa, algum atuador, certo? Esses pontos de comunicação que vão receber sinais dos sensores e o Arduino vai transmitir sinal para o atuador, esses pontos de conexão são chamados portas, tá? São as portas do Arduino. Essa porta, ela pode ser de entrada. Quando a gente vai conectar um sensor, o sensor vai enviar um sinal para o Arduino. Por exemplo, eu vou conectar lá um sensor de temperatura. Esse sensor ele vai ler a temperatura do ambiente. Então ele vai ler a temperatura que está no ambiente e enviar isso para o Arduino. Então ele está enviando para o Arduino. Isso é uma porta, lá no Arduino, isso é uma porta de entrada. Eu preciso entrar com esse sinal no Arduino para que ele faça uma avaliação daquele valor. Então a gente está falando de portas de entrada. Então todas as portas que a gente vai colocar sensores são portas de entrada. Tudo que a gente vai ligar, uma vez que o Arduino recebeu esse sinal, analisou ele e vai mandar o motor ligar, ele vai mandar por um caminho também, por uma porta. Essa porta onde a gente liga o motor, ou liga o LED, ou liga qualquer atuador, é uma porta de saída, né? O sinal vai sair do Arduino e ir para esse atuador, para esse elemento qualquer aí, esse motor, qualquer coisa. Então, portas de entradas recebem o sinal dos sensores e as portas de saída comandam os motores. Ela sai para comandar o motor, certo? Falando dessas portas aqui de cima, essas que estão numeradas aqui de 0 a 13, essas aqui são portas digitais, tá? Tá escrito aqui, digital, entre parênteses, PWM. Aqui são portas digitais. Essas portas, elas podem ser de entrada ou de saída. A gente vai definir isso na hora que a gente estiver programando, certo? Eu preciso avisar para o Arduino, eu vou ligar um sensor de temperatura aqui nesse pino 7, nessa porta 7. Se ele é um sensor, isso aí é uma porta de entrada.
Então a gente avisa isso por Arduino, lógico, a gente vai avisar isso em forma de programação, que nós vamos ver daqui um pouquinho, certo? Então a gente está avisando o Arduino que isso é uma porta de entrada. Se eu vou ligar um LED, um motor ou qualquer outra coisa aqui, isso aqui vai, o Arduino vai enviar um sinal para esse LED. Então isso passa a ser uma porta de saída. Então, por exemplo, eu vou ligar o LED aqui na porta 8. Na hora que eu estiver programando, a gente vai falar lá para o Arduino, ó, a porta 8, você separa ela aí como uma porta de saída. Ela vai ser uma porta que vai comandar alguma coisa e não receber. A porta 7 é de entrada, ela vai receber alguma coisa. A porta 8 é de saída, ela vai comandar alguma coisa, certo? Isso é uma porta entrada e saída. Ah, mas você falou que aqui em cima a gente tem portas digitais. E aqui embaixo, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem portas analógicas. Qual é a diferença entre elas? O que é digital e o que é analógico? Digital é tudo aquilo que tem valores definidos, leituras definidas. Por exemplo, eu tenho um botão liga e desliga. Aquele botãozinho que a gente pôs na lâmpada lá, que eu ligava ele para um lado e ligava ele para o outro. Ele tem apenas dois estados de funcionamento, ligado e desligado. Isso, ele não existe ali um estado de meio ligado, 60% ligado, 70%. Não, isso não acontece. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Então a gente tem valores definidos, ligado e desligado. Isso é algo digital. Tudo que a gente tem valores definidos é digital, certo? Então, se eu ligo um sensor de luz, sensor de iluminação, eu quero saber se a luz aqui do ambiente está ligada ou desligada. Esse sensor, se ele for detectar para mim apenas se a luz está desligada ou ligada, ele é um sensor digital, ligado ou desligado. Ele vai identificar, ó, se a luz estiver ligada, ele manda um sinal para o Arduino avisando que ligou. Se a gente desliga a luz, ele vai mandar um sinal para o Arduino avisando, ó, desligou a luz, certo? Isso é um sinal digital. Agora imagina que a gente vai usar esse mesmo sensor, só que agora eu quero medir a intensidade da luz. Está muito claro ou está muito escuro, está ali meio termo. Isso aí a gente vai ter uma faixa de valores, né? Entre o escuro e o claro, a gente tem uma faixa de vários valores. Tá? A iluminação está em 10%, em 50%, em 60%. Está com nível alto, está com nível baixo, enfim. A gente tem uma escala de valores aí. Isso é um sinal analógico, é um sinal contínuo. A gente vai ler uma faixa de valores. Eu vou medir temperatura, um sensor de temperatura. Então ele vai medir a temperatura que está naquele momento, se é 10 graus, 15, 35, 30. Então isso aí a gente tem uma escala de valores. Isso é uma leitura analógica. Tá? Se eu tivesse um sensor de temperatura que me disse só, que me fala só se está quente, está frio, isso é digital. Agora, qual temperatura, qual nível de temperatura está, é analógico. E aqui no nosso Arduino, a gente tem 13 portas digitais e 6 portas analógicas. E analógico é tudo entrada. Então a gente não tem uma porta de saída. Nas digitais eu tenho. Eu vou falar para o Arduino se ela é entrada ou saída. Nas analógicas não. As portas analógicas elas sempre serão de entrada. Ou seja, aqui a gente sempre vai ligar algum sensor que seja analógico. Então, o sensor de temperatura, que vai medir níveis de temperatura. Um sensor de luz, que vai medir níveis de luz. A gente vai ligar todos nessa porta. Se a gente precisar trabalhar com um sensor desse, a gente vai ligar nessa porta aqui de baixo. Tá? Para a grande maioria das coisas, vocês vão perceber que a maior parte das vezes a gente vai trabalhar com sinais digitais. Liga e desliga. Tem ou não tem. 0 ou 1. Certo? Então, por isso que aqui a gente tem mais portas digitais do que analógicas. Certo? Então, isso são as portas do Arduino.